Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Palavra da Vida. Para quem está a participar pela primeira vez, é um programa em que nós compartilhamos a Palavra de Deus e vemos ao mesmo tempo como aplicá-la na nossa vida, nas diferentes áreas ou aspectos que dizem respeito à nossa vida. Então, nós temos estado a compartilhar sobre o plano que o diabo tem para a destruição do cristianismo. E hoje vamos compartilhar sobre um dos pontos que é manter as pessoas livres do conceito de casamento como um compromisso para toda a vida. Então é um tema interessante. Eu vou pedir para compartilhar com os outros este vídeo, todos aqueles que o conhecem, que são seus amigos no Facebook, e também familiares, principalmente, porque este é um programa essencialmente familiar, não só para crentes, como também para aqueles que não são crentes, porque são assuntos que tocam na vida de todos, né? Todos nós fazemos parte da sociedade, então isto afeta a todos. Então, esta mulher, Alice Bailey, que foi escolhida pelo diabo para disseminar este plano, tinha como um dos pontos desse plano diabólico para a destruição do cristianismo este aqui, que é manter as pessoas livres do conceito de que o casamento é um compromisso para toda a vida. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, o casamento é um compromisso que alguém assume para o resto da vida. Então, este plano, este ponto visa combater esse conceito, visa desvalorizar e remover esse conceito de que uma vez casado, casado para sempre. Então, ela para isso promoveu a ideia de facilidade de divórcio. Portanto, ela vulgarizou o casamento e disseminando a ideia de que, pronto, se a pessoa não se acha que não está bem no casamento, ou alguma coisa não lhe agrada, pode divorciar. Então, esse conceito, essa ideia, esse plano, essa mentalidade foi disseminada de tal maneira que hoje há pessoas que se casam e divorciam no mesmo dia e consideram isso uma situação normal. Portanto, não há aqui aquele valor, aquele respeito que se deve dar ao casamento. Foi totalmente desvalorizado. Isso é mais notável nas sociedades ocidentais, nos países desenvolvidos, mas no decorrer do tempo tem sido também norma, faz parte do dia a dia aqui entre nós mesmo, aqui em África, em Moçambique, também já há isso. Há pessoas para quem é normal casarem, divorciar 2, 3, 4 vezes e continuam a sentir-se bem mesmo assim. Então, por quê? Porque já assimilaram muitos esta mentalidade de que, pronto, não é obrigatório a pessoa manter-se no casamento. Quando acha que não dá, pode sair. Quando não houver condições, quando não se sentir satisfeito, quando não estiver bem, etc., a pessoa pode sair ou deve sair. E não há aquele respeito, primeiro, para honrar o casamento, para honrar este enlace matrimonial, este acordo entre duas pessoas que muitas vezes é selado por Deus. E isso eu volto a dizer, como disse na semana passada, mesmo entre crentes há uma taxa de divórcio assustadora, quando não devia haver nenhum divórcio entre os cristãos, mas há muitos, né? E é preocupante essa situação. Portanto, eu estava a dizer, essa decadência já chegou às nossas sociedades aqui em África, onde o casamento ainda era respeitado e até certa medida continua sendo respeitado, né? Mas aquele respeito já está a ruir aos poucos, porque esta ideia está a ser disseminada a uma velocidade e rapidez excessiva hoje em dia com os meios de comunicação social, com as redes sociais, a televisão, a internet.
o diabo está a conseguir, com muita eficácia, alcançar esse objetivo em particular. Portanto, é uma situação que está a generalizar-se cada vez mais e é preocupante, não é? Porque não é bom, não é positivo, não é essa a vontade de Deus e a sociedade também perde por isso, a sociedade fica privada da evolução, do crescimento da sociedade que é produzido através das famílias, que como nós vimos na semana passada, toda a família é base, é célula da sociedade. Então, quando os casamentos não são valorizados, quando os divórcios aumentam, então esta célula da sociedade fica afetada, não é? Começa a ruir, a base da sociedade enfraquece. Então, os valores morais, os valores da sociedade também acabam sendo negativamente afetados por isso, porque não são só os princípios bíblicos que são violados, mas também a moral da sociedade é afetada, não é? E o próprio bem-estar na sociedade. Então, é preciso nós sabermos dar valor ao que de fato tem valor, né? Quando tem valor para Deus, deve ter valor para toda a sociedade. E eu dizia que hoje em dia os meios de comunicação de massa são usados para disseminar essa ideia. Há por exemplo, programas que correm nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, em que, por exemplo, eles dizem, celebram casamentos, as pessoas inscrevem-se e seguem e fazem entrevistas, etc, etc, e chamam-se peritos, né, que fazem avaliação do caráter de cada um dos candidatos e depois fazem como é que se diz? Fazem a comparação, né, para ver qual é a compatibilidade entre os homens e as mulheres e acabam chegando à conclusão de que alguns homens são compatíveis com certas mulheres e chegam um dia, celebram um casamento, mas veja uma coisa, né? Primeiro, Deus, quando instituiu o casamento, não fez experiência. O casamento não é experiência. Para Deus, na sabedoria de Deus, há uma certeza. Deus sabe qual é a esposa ou esposo de cada um de seus filhos. Ele sabe. Então, quando alguém ora, um crente principalmente, quando alguém é crente e ora, Deus faz com que o casamento que Ele preparou para cada um aconteça. Com a mulher ou o esposo que Ele predestinou. Porque isso tudo faz parte do destino de cada um. Mas estes chamados especialistas, infelizmente há uns que se dizem pastores, que também estão metidos nisso. Fazem experiência, não é? E depois, aí, diz-se logo que a pessoa vai casar a saber que pode divorciar, tem a porta aberta. Dizem logo a saída para este casamento é o divórcio. Então, tem um prazo de 6 semanas de experiência que, depois dessas 6 semanas, aquele que achar que não dá para continuar no casamento, diz, para mim, o casamento já não serve com esta mulher, então eu vou sair do casamento. Portanto, é uma prática normal, é uma prática aceitável. Portanto, isso parece ser um simples programa, mas é uma forma de disseminar o divórcio como uma forma normal de estar na vida. Ali o divórcio é normal. Portanto, a pessoa casa-se, tanto pode continuar como pode não continuar. Não existe aquela honra, aquela reverência pelo casamento como um compromisso para toda a vida, ou para o resto da vida, a partir do momento em que a pessoa se casa. Então, dessa maneira e de outras maneiras, o diabo vai desvalorizando o casamento. Vai desvalorizando, ruindo este conceito de que o casamento é um enlace, é um acordo, é uma aliança
que cada um deve entrar nela para ficar todos os dias do resto da sua vida. Não deve considerar a possibilidade de divórcio. Isto aqui é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Amém. É uma questão de decisão e honra, porque perceba uma coisa. Qualquer pessoa que faz votos e assume este acordo de casamento, faz por sua própria honra, faz para honrar o seu caráter, para além de honrar a Deus, né? É a sua honra, é o seu caráter que está em causa. Então, quando a pessoa decide divorciar, onde é que está a sua honra? Onde é que está o seu caráter? Já mudaram, a honra já está diluída, já não tem honra, o caráter já foi diluído, já mudou. O que terá acontecido aqui? Porque não deve haver nada que seja maior do que isso. Não deve haver nada que seja maior do que o compromisso que marido e mulher assumem diante de Deus. Não pode haver nada. Não deve haver nada. E isso acontece quando nós abrimos essa possibilidade, quando consideramos essa possibilidade. Quando nós fechamos essa porta, o divórcio não vai acontecer de forma nenhuma. Porque tudo aquilo que acontece no casamento é possível resolver, é possível ser ultrapassado. Quando nós confiamos em Deus. Lembra-se que nós na semana passada vimos a estrutura da família. É Deus, depois Cristo, depois o marido, depois a mulher. Não há problema sem solução quando nós vivemos nesta estrutura familiar criada, estabelecida por Deus. Não há problema sem solução. Não é possível. Só quando não houver vontade por parte dos envolvidos no casamento em fazer esse esforço e confiar em Deus e aplicar a sua fé e ser perseverantes e recusar a ideia de ter que se divorciar. Então, é uma questão de honra, né? É uma questão de caráter. A pessoa manter a sua honra, manter o seu caráter também. Manter a sua dignidade. Amém? E não permitir que situações ou circunstâncias que vêm depois venham desfazer alguma coisa que tu levantaste a tua mão e confessaste com tua própria boca que é vez de fazer. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 8, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele, portanto, Jesus Cristo, os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, portanto, agora é Jesus Cristo que responde: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, ou seja, homem e mulher, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Diz que não leram isso, não sabem que isso é assim. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, este é o mandamento de Deus. Aquilo que Ele uniu, não seja homem nenhum a separar. Então, qualquer decisão de separação é contra a vontade de Deus, é desobediência, é rebeldia contra Deus. E não é aceitável, né? E continua a Bíblia diz, disse-lhes ele. Ou seja, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Porque há muitos que se justificam, né, por aquilo que está na Bíblia. Por que Moisés mandou, ou seja, por que Moisés autorizou aos homens divorciar-se ou separar-se da mulher e dar carta de divórcio? E Jesus Cristo disse, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Ele está a dizer que não foi isso que Deus disse. Foi uma decisão de Moisés autorizar os homens
repudiarem a sua mulher por causa da dureza. Moisés viu a dureza do coração dos homens, viu a rebeldia, ou seja, a teimosia em não querer fazer aquilo que Deus disse, não querer obedecer a Deus e antes querer fazer aquilo que achassem conveniente. Porque o divórcio é uma conveniência do momento, por causa de circunstâncias que podem ser resolvidas. Porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Quando nós cremos em Deus, Ele é capaz, muito mais do que capaz, de nos ajudar a ultrapassar as situações que vêm para perturbar o nosso bem-estar, para criar problemas e contradições no seio do casamento. Deus pode, muito mais do que capaz é Ele de resolver essas situações. O que é necessário é nós confiarmos nele. É isso que está a faltar em muitos. Amém? Porque também é preciso ver, um casamento sem Deus está voltado ao fracasso. Logo a partida, um casamento sem Deus está voltado ao fracasso porque não tem aquela componente de liderança, de proteção, de orientação que é Deus e Cristo. Não tem essa componente. É só homem e mulher. Veja uma coisa, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Então, significa, se nessa família, nesse casamento, Cristo não está presente, então o homem não tem cabeça, não tem orientação, não tem ponto de referência, não tem orientação, não tem um norte, não pode saber para onde conduzir a sua família, porque lhe falta aquela componente de orientação que ele precisa para conduzir a sua família no caminho certo. Então, isso já a partida é um problema em si, né? A solução disso é pôr Deus no lugar que Ele merece, pôr Jesus Cristo no lugar que Ele merece, que é Senhor. Receber a Ele como Senhor da sua vida, para que Ele possa guiar, proteger, guardar a sua família no meio ou através da sua palavra e através da manifestação da sua presença e da sua graça. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, a Bíblia diz o seguinte: todavia aos casados mando não eu, este é o apóstolo Paulo, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus, este é o mandamento de Deus. A mulher não deve deixar o marido. Se deixar, fica solteira, ou fica divorciada, ou separada, ou então reconcilie-se com o marido. E o marido também não deve deixar a sua mulher. Porque o que Deus uniu, homem nenhum deve separar. O que já foi ou é considerado normal nos dias de hoje, que é o divórcio, que é uma porta de saída do casamento, não é a vontade de Deus, é uma violação clara à vontade de Deus, à palavra de Deus, e é sinal ou manifestação de desobediência e rebeldia. Amém? Então, nós todos temos que, quando entramos no casamento, sabermos que entramos lá para ficar. E como eu disse, é uma questão de decisão, né? É uma questão de decisão. Decidir casar uma vez por todas e manter-se no casamento e fazer o que é necessário, o que está ao seu alcance para contribuir para esse casamento. Porque um dos problemas que há é que muitos e muitas entram no casamento para exigir, entram com exigências, não entram como quem entra com algo para dar, algo para contribuir. Mas quando faz votos, promete muita coisa, né? Quando chega à altura da verdade, já não faz aquilo que prometeu, está a exigir, está à espera de ser satisfeito tudo aquilo que
que tinha pensado e desejado para o casamento. Então, isso cria problemas. Isso cria desentendimentos, porque o casamento não é isso, né? Não é isso. O casamento é a pessoa casa para dar-se totalmente e dar também daquilo que tem, daquilo que é. Dar da sua habilidade, dar dos seus dons, dar da sua sabedoria, da sua inteligência, dar. O receber, deixamos nas mãos de Deus. Deus é que cuida dessa parte. É por isso a Bíblia diz, quando a Bíblia fala do casamento, do funcionamento da família, diz que o homem deve amar. Isso é dar. Isso é dar-se e dar. E a mulher deve sujeitar-se ao marido. Isso também é dar-se e dar. Então, o homem deve dar-se totalmente à mulher e dar tudo o que ele é, o que ele tem, a mulher também. E não ter reservas nisso. E não esperar que o outro faça a sua parte. Não é isso que a Bíblia diz. Cada um dá a sua parte e ponto final. O resto nós confiamos em Deus. Então, quando nós fazemos isso, Deus manifesta e multiplica a sua graça para que haja harmonia e bem-estar nesse casamento. Quando a pessoa casa por confiança, a Bíblia é clara, não é? Não há nenhuma parte da Bíblia que diz que a mulher deve confiar no marido e o marido deve confiar na mulher. Diz que o marido deve amar e a mulher deve sujeitar-se ao marido. A confiança nós depositamos em Deus. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem. Então, confiar no marido ou confiar na mulher é procurar maldição, é procurar problemas. Confia em Deus e faz aquilo que Ele mandou. Então, Ele vai fazer o resto, né? Ele vai fazer o resto. Ele vai proteger, vai dar graça, vai abençoar e vai também fazer crescer essa família. Vai fazer progredir e prosperar. Quando nós fazemos as coisas e colocamos as pessoas no lugar certo. Deus é que é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, eles é que merecem total confiança. Não é entre as pessoas. Entre o marido e a mulher devem fazer a sua parte. O marido ama a sua esposa e a esposa sujeita-se a seu marido. Então, qualquer problema que surgir aqui, confie em Deus. Confie em Deus, entreguem tudo a Deus. Ele tem solução para tudo. Não há nada que vai surpreender a Deus. Não há nada que vai fazer ficar Deus sem saber o que fazer. O que eu posso fazer com esses dois? Não sei mais o que fazer. Nunca vai acontecer. Deus sabe e pode todas as coisas. E Ele está disposto e disponível para intervir e ajudar aqueles que confiam nele e lançam sobre Ele toda a ansiedade e não se precipitam a tomar decisões de desfazer o casamento sem fazer esforço nenhum. Então, eu volto a dizer, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Estão a perceber, eu estou casado com a minha esposa, com quem é a única com quem estou casado desde jovem, já estamos há 22 anos. E nós tomamos essa decisão. Quando casamos, tomamos essa decisão, conversamos que entre nós não há de haver lugar para divórcio. Não há lugar para isso. E se estamos casados até hoje, não significa que nunca houve problemas. Não é isso. Houve muitos problemas, porque isso faz parte da vida, não é? Mas nós entendemos-nos e conversamos e confiamos em Deus para nos ajudar a ultrapassar cada situação que nós enfrentamos. Às vezes não é fácil, há coisas difíceis. E nós sabemos que muitos, quando enfrentam as mesmas situações, acabam mesmo divorciando-se. Mas nós mantemos a nossa posição inicial de honrar a Deus e glorificar a Deus no nosso casamento. E permanecemos casados, e vai ser assim. Todos os dias que nós temos para viver aqui na Terra, vai ser assim. Não há de mudar. Estamos cada vez mais firmes nisso, né? E o resto deixamos nas mãos de Deus. Então, porque isso é possível, né? Isso é possível. Isso é possível. O que se quer é confiar em Deus, e ser paciente, ser perseverante e, acima de tudo,
valorizar aquilo que une, não aquilo que vem para destruir, não aquilo que vem para separar, não aquilo que vem para criar confusão e desentendimentos. Temos que valorizar mais aquilo que une, aquilo que cada um disse ao outro no dia em que estiveram diante de Deus no altar. É isso que deve ser valorizado em cada dia. Não há ninguém que quando casa diz ao noivo ou ao cônjuge: epá, vamos casar, mas eu vou te criar problemas, vais me conhecer e eu vou ser uma pedrinha no teu sapato a partir de hoje. Não é quem casa e diz isso. Todos nós prometemos boas coisas. Então, é isso que deve ser valorizado em cada dia. Porque isso é maior do que qualquer problema. Se duas pessoas chegaram a um ponto de decidir unir-se em casamento, é porque houve um processo, pensaram, e avaliaram, e oraram, e pediram a Deus, e Deus respondeu. Então tem que valorizar isso, né? Não pode haver nada que venha sobrepor-se àquilo que vos uniu, a ponto de dissolver a razão da vossa união. Isso não deve acontecer, não é a vontade de Deus, e eu creio que também não é a vontade das famílias ver seus familiares separados ou divorciados. Não é a vontade das famílias. Acontece, mas não é isso que querem. O que todos querem é que as famílias cresçam e permaneçam firmes, unidas, caminhando sempre para frente e para cima na graça de Deus. Então, a minha oração é essa, né? Que esse espírito de divórcio, essa mentalidade seja quebrada na vida daqueles que são casados, seja quebrada e afastado esse espírito, e as famílias permaneçam unidas e firmes naquilo que lhes uniu, firmes na fé, firmes na graça de Deus e também confiando em Deus para enfrentar e resolver todas as situações que aparecem pela frente com confiança, com certeza e sabendo que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Deus abençoe esses casamentos e renove em cada dia os votos que cada um proferiu diante do outro, proferiu ao outro diante de Deus, para que esses votos mantenham-vos unidos e a graça de Deus se multiplique em cada dia. No santo e no poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoe a cada família. Deus abençoe até aqueles que estão a preparar para se casar. Entrem no casamento com essa determinação de permanecer lá o resto da vossa vida. E Deus vos abençoe e vos conceda a graça para a vida. Até a próxima. Amém.